Bom, está cansativo, mas vamos continuar mais um pouquinho. As áreas da biologia que estuda e classifica os seres vivos é a taxonomia, a sistemática e a filogenia. A taxonomia, ela é a parte da ciência que destina-se a classificar e nomear os seres vivos. Então, a função da taxonomia pura é somente fazer classificação e nomeação. Então, ela não estuda história de vida, ela não estuda relações de parentesco, ela não estuda a história evolutiva daquela espécie. A função dela é só, eu peguei essa espécie, ela nunca foi descrita, eu vou estudar ela e vou descrever ela. Essa é a função da taxonomia. A taxonomia pura, ela vai utilizar para classificar os seres vivos as morfologias anatômicas. Então, eu vou analisar, por exemplo, vou pegar uma espécie de abelha e vou analisar essa espécie de abelha que eu peguei aqui, esse indivíduo de abelha, esses indivíduos, né? Ele difere das outras nessas características morfológicas, então ela é uma espécie nova. E eu vou classificar ela. Então, ele vai utilizar morfologia anatômica, morfologia externa, interna, enfim, tudo isso, né? Um exemplo aqui, por exemplo, o ser humano, isso aqui é a morfologia interna do braço do ser humano, isso aqui é a morfologia interna da mão de um chimpanzé, e aqui de uma baleia. Então, notem que eles têm todas, são muito parecidas. Se você for analisar, externamente é diferente, mas quando analisa bem próximo, a gente percebe que tem estruturas muito parecidas. Então, eles vão ter os carpos, as falanges, falange média, distal, proximal, carpo, tarso, tudo é muito parecido. Os ossos do braço é parecido também. E não só desses, né? Nós temos baleia, sapo, cavalo, leão, homem, pássaro, todos os tetrápodas, eles têm as morfologias dos apêndices locomotores dele muito parecida. Então, como eu disse, a taxonomia, ela não busca representar a genealogia, ela apenas quer classificar mesmo, nomear e distinguir uma espécie da outra. Basicamente é isso. Então, ela só quer estabelecer grupos coerentes, nomeados, que são sensivelmente distinguíveis de outros, idealmente por características comuns compartilhadas ancestralmente, sem se preocupar em fazer as relações evolutivas, as relações filogenéticas. Já quando a parte da biodiversidade, que busca compreender o parentesco, a origem, o parentesco evolutivo, a origem, é a sistemática. Então, a sistemática, ela está aliada à taxonomia, mas buscando fazer essa relação, né? Estudar a história evolutiva e relacionar ela, os seres vivos, uns com os outros. Então, o principal objetivo da sistemática é fazer a reconstrução dessas linhagens evolutivas, né, dessas árvores filogenéticas, de todas as espécies viventes. E aí, como que ela faz isso? Através do estudo dos caracteres. Então, ela vai estudar as características e vai tentar agrupar essas características anatômicas, moleculares, fisiológicas, e tentar juntar e relacionar esses grupos a partir desses caracteres. Então, o que é um caráter, né, ou um caractere? É uma característica que o taxonomista vai utilizar para estudar a variabilidade das espécies. Notem que sistemática, filogenia e taxonomia, elas estão todas relacionadas. Quando a gente analisa elas separadamente, elas têm diferença, mas hoje não tem como você fazer estudos taxonômicos, sistemáticos e filogenéticos sem estar aliado um ao outro. Por exemplo, essas três espécies aqui são todos artiodáctilos. Então, todos eles têm características, como características principais, pelo, presença de córneos, são ruminantes e a presença das patas fundidas em dedos ou estruturas pares, artiodáctilo, diferente dos perissodáctilos, como as antas, os hipopótamos, os porcos, que têm os pés, não, porco é artiodáctilo também, que tem as unhas dos pés em conjuntos triplos, né, e não conjuntos duplos. Então, nós podemos encontrar caracteres taxonômicos que são úteis em todas as estruturas, desde cromossomos, nível molecular, como eu já vinha falando. E aí, os taxonomistas, eles vão, estudando a sistemática, né, eles vão fazer o agrupamento de acordo com as relações de similaridade entre esses caracteres, sejam eles moleculares ou morfológicos.
E aí, se dois organismos apresentam características similares, eles podem, não quer dizer que eles vão ter herdado, mas eles podem ter herdado essas características de um ancestral comum. Um exemplo aqui novamente: o cavalo, o morcego, a baleia e o homem. Eles têm um ancestral comum, as estruturas dos braços deles, né, dos membros locomotores, elas todas têm uma origem biológica comum, o que remete, o que mostra que ela tem um ancestral comum, tiveram um ancestral comum. E aí o estado do caráter. O caráter, né, o caractere, ele pode estar presente ou ausente, é o estado dele. O estado presente, por exemplo, é a presença, vamos pegar aqui, por exemplo, a presença de pelos. Quando eu estou tratando vamos falar dos metazoários. A presença de pelo, ela é um caráter presente nos mamíferos. Só que é um caráter ausente no restante de todos os outros grupos, de todos os outros clados dos metazoários. Então, ela está presente nos mamíferos, mas está ausente em todos os outros clados. A presença de escamas. A presença de escama é um caráter presente em grande parte dos seres metazoários, principalmente a partir dos equidisozoa. Só que ele não está presente, por exemplo, nos parnatrópodas, nos lofotrocozoa, nos poríferas, nos quinidários, nos placozoas, nos mesozoas. Então, ele está presente nos outros indivíduos, mas ausente em uma parte nos grupos mais derivados. Então, a presença de um caractere, ela é utilizada para definir se aquele grupo ele é monofilético, polifilético ou parafilético. Então, se ela está presente, se aquele caractere está presente em todos os indivíduos pertencente àquele clado, significa que aquele clado ele é monofilético. Então, aqui nós vamos ter outra definição dos plesiomórfico, apomórfico e sinapomórfico. O que é a plesiomorfia? Plesiomorfia é o estado original. Então, no caso, a ausência de pelos, ela é o estado original dos metazoários. A presença de pelos é uma característica apomórfica. Então, porque ela não é um estado derivado. Então, quando eu falo presença de pelos, ela é um estado derivado que está presente somente em mamíferos. Então, é uma característica apomórfica aos metazoários. Só que ela e a ausência de pelo é uma característica plesiomórfica dos metazoários, porque o estado original dos metazoários não apresentavam pelos. E aí, quando os organismos de determinados clados, eles compartilham aquele estado, a uma condição apomórfica, nós chamamos de sinapomorfia. Então, é uma característica compartilhada por diversos clados, por exemplo, a presença de ovo amniótico, né, de membranas amnióticas nos amniotos. É uma característica sinapomórfica de amniotos, porque todos os amniotos apresentam membranas anexos embrionários. Vamos pensar nos tetrápodas. A presença de 4 patas, 4 apêndices locomotores, ela é uma característica sinapomórfica de tetrápodas, porque ela não é um estado original. A presença de 4 apêndices locomotores não é um estado original de metazoário, mas ela é um caractere uma característica apomórfica dos tetrápodas, porque ela é derivada e está presente somente aqui. É uma característica sinapomórfica dos tetrápodas, porque ela é uma característica apomórfica dentro dos metazoários e está presente somente nos tetrápodas. Então, anfíbios, répteis aves, répteis não aves e mamíferos, todos eles vão ter 4 apêndices locomotores. É uma característica sinapomórfica desses grupamentos, desses tetrápodas. Mas é uma característica apomórfica dentro dos metazoários. Porque a característica plesiomórfica dos metazoários é não ter 4 pares de patas. 4 pares. E a presença de sinapomorfia mostra a presença de um clado monofilético. Vocês conseguirem entender isso aqui? É muito importante que vocês entendam isso para quando a gente estiver trabalhando com os grupos e falando das relações filogenéticas dos grupos de Equidisozoa. Conseguirem entender? Ou não? Senhores, me deem um feedback. Vocês todos já dormiram? Ou estão acordados ainda?
Estamos aqui, professor. Estamos aqui, professor, escutando. Mas vocês estão entendendo? Basicamente. Vocês conseguem entender o que é uma característica plesiomórfica? Quando eu falo assim, olha, a presença de notocorda é uma característica plesiomórfica de cordados. Isso significa que ela é uma característica original, está presente em todos os cordados. Mas quando eu falo a presença de notocorda, quando eu falo a presença de vértebras, ela é uma característica apomórfica dentro dos cordados, porque nem todo cordado apresenta vértebra. Mas é uma sinapomorfia de vertebrados, porque todos os vertebrados vão apresentar essa característica. Então, é compartilhada, é uma condição apomórfica e compartilhada por todos os indivíduos de vertebrados. Lembrando que cordado é diferente de vertebrado. Cordado é aquele que apresenta notocorda, que é um cordão nervoso central. Vertebrado apresenta vértebra, que é uma estrutura óssea, revestindo a notocorda. Aí ainda vai ter a questão de homologia e analogia. A homologia é quando existe similaridade de caracteres que resulta de um ancestral comum. Por exemplo, a perna o nosso braço e a pata de um cavalo, ela é homóloga, é uma característica homóloga, porque eles derivam de um ancestral comum e elas têm a mesma origem embriológica. Quando você analisa o embrião, a embriologia, você vai ver que o surgimento do nosso braço e das patas dianteiras do cavalo, ele surge do mesmo ponto, do mesmo conjunto celular. A analogia é quando, mesmo que, aqui no caso, mesmo que sejam distintos, a estrutura interna é parecida, mas a estrutura externa ela é um pouco diferente. Porque sofreu pressões ambientais distintas. Então, o braço do ser humano, o pata do cavalo, a asa do morcego, a nadadeira da baleia, são caracteres homólogos, porque tem estruturas embriológicas parecidas, tem estruturas anatômicas parecidas e tem origem embriológica parecida e todas elas derivam de um ancestral comum. A analogia é o contrário. As estruturas são parecidas morfologicamente, só que não tem um ancestral comum, não tem origem ancestral comum, não tem origem embriológica comum. Um exemplo é a asa do inseto e a asa da ave. Então, quando a gente analisa o desenvolvimento embrionário de um inseto e de uma ave, cada um vai surgir um ponto embriológico distinto, um conjunto celular distinto no embrião. Isso mostra que eles não têm ancestral comum. Mas como o ambiente pressionou, os dois organismos estão presentes no mesmo ambiente, em ambientes com pressões ambientais muito parecidas, eles vão ter morfologias parecidas. Então, homólogo tem o mesmo ancestral comum, mesmo e origem embriológica comum, mesmo que a característica dela, a morfologia seja diferente, e a analogia apresenta a mesma morfologia, mas ancestral comum distinto e origem embriológica distinta. Aí a sistemática, nós vamos ter alguns tipos de sistemática. Nós vamos ter a sistemática molecular, nós vamos ter a sistemática, enfim, uma variedade de sistemática. A sistemática molecular, ela vai, ao invés de comparar as características morfológicas, ela vai analisar as características moleculares. Então, elas podem analisar conjuntos de genes, ela pode analisar sequências de monômeros, ela pode, como por exemplo, aminoácidos, ela pode analisar RNA ribossômico, ela pode analisar conjuntos de enzimas. Aí, no nosso caso aqui, nós estamos falando de 3 espécies de peixes distintas, Astyanax bimaculatus, Astyanax altiparani e Menkausia grunnisquamis. Todas elas pertencem à mesma família, é tudo caracide. Essas duas aqui pertencem ao mesmo gênero, e essa aqui é um gênero distinto, que é Menkausia. Quando a gente analisa os pares de aminoácidos, uma sequência de aminoácidos entre Astyanax, altiparani e bimaculatus, a gente vê que elas compartilham pares de aminoácidos, ela compartilha o maior número de pares de aminoácidos entre si do que com Menkausia. Elas compartilham alguns pares, sim, ainda como em causa, só que é menor a quantidade. Então, significa que essas duas aqui são mais aparentadas. Então, se eu não soubesse que essa daqui era uma Astyanax,
Logo, eu diria que ela fazia parte do gênero Astyanax e não do gênero Mencausia, porque eu estou analisando os pares de aminoácido e são muito mais próximos dessa aqui do que essa. Então, não necessariamente eu preciso analisar a morfologia. E aí, a filogenia. Quando eu estou estudando filogenia, eu tenho que levar em consideração a questão da leitura da árvore, uma árvore filogenética. Eu sempre vou analisar a árvore filogenética, esse cladograma aqui, de baixo para cima. Então, aqui é mais anterior, ou seja, passado, e a parte de cima são os recentes. Cada um desses cantinhos aqui, cada uma dessas separações, que separa em uma linha para lá e uma linha para cá, é um evento de especiação que a gente chama de nó de especiação. Então, até aqui era uma espécie só, sofreu especiação, seja lá, separação de ilhas, houve um evento, um erguimento de uma montanha, ou surgimento de um rio atravessando e separou essas duas populações e formou duas espécies distintas, especiou, né? Uma espécie para cá, outra espécie para cá. Quando eu estou... isso aqui a gente chama de raiz, e aqui em cima são os táxons derivados. A história compartilhada entre A, B e C é essa aqui. A história compartilhada entre B e C é essa aqui. Isso aqui é uma história única de A, essa aqui é uma história única de B, isso aqui é uma história única de C. Eles não compartilham história evolutiva aqui. E aí, o que é a filogenia? A filogenia, ela é o estudo que busca entender a história evolutiva de um grupo, para relacionar ele com os outros ali na sistemática, juntamente com a taxonomia, pega a filogenia e taxonomia, e juntos eles vão relacionar os organismos dentro da sistemática. Então, os táxons terminais, ou os táxons derivados, a gente sempre lê uma árvore filogenética dessa forma. Táxons terminais são os táxons derivados, que são os existentes hoje, e aqui nós temos os grupos que foram os mais basais ou mais primitivos, que foram dando origem. Isso aqui é um grupo irmão. Nós temos, eles são grupos irmãos porque eles eles compartilham uma história evolutiva com esse ancestral comum. Isso aqui são os nós de especiação. Lembrando que sempre um cladograma, uma árvore filogenética, ela é uma hipótese que vai mostrar a relação de parentesco evolutiva entre os táxons. Então, isso aqui pode mudar, porque é uma hipótese. Então, as hipóteses, elas mudam. Conforme a gente vai aprendendo mais, conhecendo mais, adquirindo mais conhecimento, essas hipóteses, elas vão mudando, e essas relações aqui vão mudando também. E aí, aqui nós entramos nos clados monofiléticos, parafiléticos e polifiléticos. O que é um clado monofilético? Eu considero um clado monofilético quando eu considero todos os descendentes vivos de um ancestral comum. Então, aqui nós temos um ancestral comum desses três táxons, então eu estou considerando todos eles, todos os táxons vivos existentes hoje e que compartilham um ancestral comum. Aqui também, olha, eu estou considerando todos os táxons vivos desse ancestral comum. Um clado polifilético, eles não compartilham um ancestral comum recente. O ancestral comum é muito antigo. Então, a gente não encontra a parte onde há essa reunião, a união desses táxons. Peraí, deixa eu colocar minha gata para baixo, que ela está tentando subir aqui na escrivaninha. Então, eles não são aparentados próximos e não compartilham um ancestral comum. Isso é polifilético. A gente pode considerar um grupo polifilético, por exemplo, os protozoários, o grupo dos protozoa e dos metazoários. É um grupo polifilético porque a relação filogenética deles está muito distante, está lá muito para trás do proterozoico, no início do proterozoico, provavelmente. E aqui nós temos um clado parafilético. O que é um clado parafilético? Quando eu não considero todos os descendentes vivos de um ancestral comum. Eu tenho esse ancestral comum aqui, todos esses daqui são descendentes vivos desse ancestral, só que eu estou desconsiderando esse grupo. É como se eu considerasse todos os metazoários e esquecesse dos mamíferos, colocasse os mamíferos separados. E aí eu estou falando de um clado parafilético.
Um exemplo que acontece muito é com os répteis. Os répteis são clados parafiléticos porque eu considero a serpente, os crocodilos, os jacarés, as tuataras, os lagartos, mas eu desconsidero as aves. E aí eu considero, isso aqui os répteis, nunca inclui as aves. Então, quando eu não incluo a ave, e a ave é um grupo irmão dos crocodilos, então ela tem um ancestral comum, ela compartilha um ancestral comum com os répteis, aí eu estou falando de um clado parafilético. Se eu incluísse as aves, eu estaria falando de um clado monofilético. Certo? Vocês estão acompanhando? Tem o Testudines também, tem a Euphisbenia, né, professor? Sim. E tem diversos outros. A Testudinata são os tracajás, né? Tracajás e tartarugas. Anfisbena não. Anfisbena, ela é um anfíbio. Existe, é um anfíbio. A cobra cega, que é um réptil, que é um lagarto, na verdade, um lagarto ápode, que não é uma cobra cega, é uma cobra de 2 cabeças, ela... Como que é o nome dela? Não. Anfisbena mesmo. Eu confundi agora. É Anfisbena. Anfisbenide. É isso mesmo. Família dela. Então, tá certo. É um réptil mesmo. É um lagarto. Ela entra dentro do grupo dos Lacertilia. É uma família de lagarto. É um lagarto ápode. Anfisbenide. Eu confundi com a cobra cega, que a cobra cega é a Cecília, que a cobra cega, sim, é um anfíbio. Que é aquela preta. Agora, aquela que é a cobra de 2 cabeças, que ela é toda anelada, ela é um... Então, assim, gente, taxonomia pura, então vocês podem esquecer que não existe mais. A taxonomia, ela sempre vai juntar sistemática, taxonomia e filogenética, filogenia, né, para estudar, e juntamente com os caracteres morfológicos, embriológicos, conhecimento de genes, de aminoácidos moleculares, né, conhecimentos moleculares e a tecnologia, principalmente recursos computacionais de programação, vai fazer com que haja a sistemática moderna. E aí nós vamos ter 3 escolas sistemáticas distintas. A escola sistemática da taxonomia numérica, que ela leva em consideração o maior número de caracteres compartilhado entre os organismos para agrupar. Então, no caso aqui, nós vamos pegar e vamos analisar o maior número de caracteres que são compartilhados entre esses grupos aqui, e daí eu falo, não, são tudo aparentados. Se elas tivessem poucos caracteres compartilhados, aí eu dizia, não, são distantes, são sistematicamente... não sistematicamente, são relacionados distantes uns dos outros. Mas como eles são todos artiodáctilos, todos têm pelos, todos são mamíferos, todos são ruminantes, todos apresentam cornos, enfim, todos são placentados, então eles são relacionados. Então, ela foi proposta em 1763 por Michael Anderson, e em 1950 ela foi resgatada por outros pesquisadores, principalmente por Simpson, e ele utiliza programas de computadores para poder fazer essa relação aqui. Então, joga todas as características compartilhadas, ou que eles apresentam em um programa de computador, ele relaciona e cria um cladograma e vai mostrando os mais aparentados de acordo com as características. E essas características não necessariamente precisam ser morfológicas, tá? Pode ser moleculares também. A cladística, que ela foi criada por Henninger em 1950, popularizada por ele, ela vai basear exclusivamente na história evolutiva dos organismos, que é a sistemática filogenética. E aí ela vai fazer análise dos caracteres sob a ótica da relação evolutiva. Então ela vai fazer, esses grupos aqui é um agrupamento plesiomorfo, ou seja, são ancestrais, e tem os apomorfos, que são os grupos mais derivados. E aí vai introduzir aquela ideia de monofilia, parafilia e polifilia. Lembrando que, quando a gente fala, quando a gente está tratando de evolução, de relação filogenética, a gente fala grupos mais derivados e grupos mais basais. Então, os ancestrais, ou os mais plesiomorfos, são os grupos mais ancestrais. Ou os caracteres plesiomorfos são aqueles caracteres mais ancestrais ou os mais basais. E os caracteres apomorfos, ou os grupos mais apomorfos, são aqueles mais derivados, tá?
Então, a gente não pode falar grupos mais primitivos e grupos mais evoluídos. Por exemplo, os mamíferos são mais evoluídos do que os poríferos. Não, a questão de evolução, todos eles estão no mesmo tempo geológico, então, portanto, eles são evoluídos iguais. O que a gente tem são os mamíferos, eles apresentam bastante caracteres plesiomórficos, ou apomórficos, enquanto que os poríferos apresentam bastante caracteres plesiomórficos. Então, são grupos mais basais, enquanto que os mamíferos são mais derivados. A taxonomia evolutiva, ela difere da cladística porque ela não dá um peso muito grande aos caracteres autapomórficos. O que são caracteres autapomórficos? São aqueles caracteres próprios da espécie. Então, são aquelas sinapomorfias próprias daquele grupamento específico. Então, ela vai analisar todos os atributos dos organismos para compreender as relações filogenéticas entre elas, incluindo aí as questões ecológicas, tá?